29 de abril de 2014. Cercado por bananas, o presidente do São Paulo comenta as declarações de Paulo Nobre. Fernando Praz rebate críticas do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, e diz que não é bom mexer com a história do Palmeiras. Valdívia também se manifesta e lamenta a fala de São Paulino. O Marcelinho Carioca aproveitou essa noite de muito saudosismo para fazer uma revelação exclusiva à TV Gazeta. Na época, ele jogava pelo Flamengo. Conheça as estruturas que Irã e Estados Unidos usarão na Copa do Mundo. E ainda, despedida de Tito Vilanova emociona Barcelona. E NBA bane para sempre dono do Los Angeles Clippers por caso de racismo. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, ótima noite de terça-feira para você. A polêmica contratação do atacante Allan Kardec pelo São Paulo ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. Depois do desabafo de Paulo Nobre ontem acusando a diretoria tricolor de antiética, hoje foi a vez do presidente Carlos Miguel Aidar reunir a imprensa e rebater as palavras do mandatário palmeirense. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O presidente do São Paulo estava acompanhado do diretor de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e cercado de bananas. O apoio ao jogador Daniel Alves talvez ocorreu justamente na coletiva em que o assunto era a banana que o clube deu para o rival Palmeiras, na contratação do atacante Allan Kardec. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. O São Paulo, algumas temporadas, perdeu vários atletas. Perdeu o Dagoberto para o Internacional, perdeu o Oscar, perdeu o Cafu e o Antônio Carlos através do Brunoro, que os tirou do São Paulo, fazendo ponte com Juventude, e o São Paulo não ficou chorando pelos cantos. Isso faz parte da regra do jogo. Eu entendo que a coletiva do presidente Paulo Nobre foi extremamente juvenil, pueril mesmo. O caminho da reclamação, do choro, é o caminho mais fácil para se justificar perante a torcida. Os prepostos da presidência haviam feito uma determinada oferta e que depois o próprio presidente resolveu reduzir esse valor. E isso gerou aquilo que foi o desconforto total que abriu a porta para nós entrarmos nesse processo e negociarmos com o atleta, que ainda não é nosso. Eu quero deixar bem claro às senhoras e os senhores. Mas será. O choro é livre. Chore quem quiser. Depois de tentar comer a banana, o presidente do São Paulo cometeu uma gafe. A proposta que nós fizemos ao Wesley é menor do que muitos atletas que estão no nosso elenco, hoje atuando. Perdão. Esse é o famoso ato falho. Fato é que a contratação de outros atletas do rival pelo discurso não seria nenhuma surpresa. Percebi nesses 2 últimos dias, até um pouco mais, um desespero total dos palmeirenses, dizendo o seguinte: o Fernando Praz e o Wesley vão ser os próximos, já estão com o pé no muro, eles dizem, né? Então, eu queria saber se é verdade. Não é, mas é uma boa ideia a gente pensar nisso. Aidar definiu ainda o que é ética no futebol e comentou a fama de clube atravessador no futebol brasileiro. Isso realmente não é uma imagem boa. O que o São Paulo faz é usar a lei que está aí. Se a lei mudar, nós vamos mudar também. Agora, nós já tivemos atletas tirados do nosso seio também. Atletas, inclusive, da base. Quanto a ser ético ou não ser ético, enquanto a lei for essa, enquanto a lei permitir que você procure 6 meses antes e assine contrato de trabalho, veja bem, assinar contrato de trabalho é muito mais do que começar uma negociação. Então, se isso é possível na lei, não entendo que haja quebra de ética. Ética é tudo que é o comportamento possível dentro da legalidade. E dentro da legalidade, o São Paulo é ético. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Eu repito, nunca.
Por este negócio, o São Paulo vai realizar um pagamento à vista ao Benfica no valor de 4,5 milhões de euros, o que vai obrigar o clube a vender alguns jogadores do elenco e a pensar em outras ideias para sanar o orçamento. Em relação ao futuro no relacionamento com o Palmeiras, o presidente do São Paulo preferiu minimizar o problema. Se perder um atleta para um concorrente estremece relação, mostra, se isto realmente acontecer, mostra de novo a pequenez da atitude. Porque se amanhã o Palmeiras vier tirar um atleta nosso aqui, nem por isso nós vamos nos desfazer da relação. Eu acho que isso não deverá interferir. Se interferir, paciência, não tem o que fazer. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É um tema delicado, um tema que merece reflexão e dificilmente você vai ter unanimidade. Quando o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, fala do rigor da lei, nós comentávamos sobre isso na semana passada. Não existe nenhuma ilegalidade na ação. O que existe, na verdade, ele é como o fair play no futebol, um acordo de cavalheiros. Seria elegante você realmente esperar a definição de uma negociação envolvendo um jogador que tem contrato com o clube para depois se manifestar. Eu acho que esse acordo de cavalheiro faz parte da elegância, sabe? É polido. Claro que a lei faculta a ação do São Paulo, ponto. Respalda a ação do São Paulo, ponto. Então, nisso não se discute. Assim como eu disse ontem também que o Palmeiras marcou nessa situação. O Palmeiras, aí é uma outra parte. O Palmeiras tinha firmado um valor com o Allan Kardec e, para mim, Chico, eu sinceramente sou daquelas da antiga. Palavra é palavra, não precisa necessariamente assinar um documento. A minha palavra já é o suficiente. Então, se houve um acerto e aí o Palmeiras, representado pelo Paulo Nobre, recua e pede para renegociar um valor que já estava acertado, o Palmeiras também errou. Quer dizer, isso libera o Allan Kardec de alguma forma para negociar com outro clube. Então, o Palmeiras cometeu o seu pecado. O São Paulo não diria que cometeu pecado. O São Paulo estava na dele. Eu, como dirigente, não teria esse comportamento. Mas é uma opção de cada um, é uma linha de conduta. Só lamento, sabe, essa troca de farpas. Por exemplo, o presidente do São Paulo falar que ele representa a atual pequenez do clube, rebaixando o Palmeiras. Desnecessário, né? Desnecessário, extremamente desnecessário, não leva a caminho algum. E aí depois dizer que quer manter uma boa relação, sabe, é muito mais discurso do que realmente uma vontade. Boa noite, Chico. Boa noite, meu querido Celso Cardoso, boa noite, minha querida Michele. Boa noite. E estou aqui ouvindo o Aidar falar e me lembrei de uma coisa que o Flávio Prado fala sempre. Nunca chame o ladrão de ladrão, a prostituta de prostituta, o gay de gay. Porque você vai levar um processo. As pessoas não podem ouvir a grande verdade. A verdade do que elas realmente são. E infelizmente, o presidente do São Paulo está absolutamente certo. O Palmeiras, ano a ano, vem se apequenando. Aliás, não é só o Palmeiras, não. O futebol paulista vem se apequenando. Gente, o Palmeiras não teve dinheiro para contratar o Allan Kardec, cara. Quem é o Allan Kardec? Quem é o Allan Kardec? Jogou aonde? Ganhou o quê? Né? Vamos falar a verdade. É de seleção brasileira? Não. Jogou no Bayern? Não. Era reserva, jogava no time reserva do Benfica. Bicho do céu, os caras estão se matando por ninguém. Por ninguém. Olha a qualidade do futebol brasileiro onde foi parar. Os caras que eram mais ou menos, hoje estão valendo um dinheirão, e os clubes estão vendendo a alma para ter os caras. E é verdade, o Aidar está certíssimo. Ele jogou na cara do Palmeiras uma coisa que está jogada na cara de todo o futebol brasileiro. Está se gastando muito dinheiro por jogadores que não valem isso. Não valem isso mais. Não valem mais. Não valem. Em 1999 tinha Rincon, Ricardinho, Edilson, Luizão. Eram todos caras de seleção. Aí você gasta uma grana, porque afinal de contas os caras vêm lá para resolver. E não foram em todos os clubes que eles jogaram que eles resolveram. Mas tinha uma certa fama, um certo glamour. Mas hoje, bicho, brigar pelo Allan Kardec, cara, e ainda vem o cara perguntar para ele, olha, eu tenho Praz e mais quem para levar? Mais o Wesley.
Porra, meu Deus, pô. O Price tá com quase 40 anos, bicho. Vão brigar pelo Price? É um goleiraço, hein, Chico? Goleiraço, mas peraí. Goleiraço. Agora, vai comer banana, a banana cai, olha lá. A banana cai. Agora, é evidente que ele falou certo. Caiu Agora, a banana ou caiu a dentadura? Aí caiu a banana, porque o Aidar, tem dente, ele tem dente. Ele tem dente ainda. Ele tem dente. Me parece, esteve aqui, eu olhei, e me parece que são dentes dele mesmo. Apesar de ele dizer que só vai contratar jogador que tem dente no São Paulo. Então quer dizer que está tudo bem. Aí foi uma escorregadinha. Ele está acostumado a cortar a banana com faca, garfo. Sabe? A gente fina é outra coisa. Abrir a casca com a Quem abre é empregado, né? Lá na cozinha. Uma coisa... E o Kardec foi ao dentista antes de ser contratado pelo São Paulo, Chico? Você tem alguma informação? Não, mas ele tem os bons dentes. Eu já reparei também. Uma vez ele esteve aqui no mês, eu reparei, o sorriso dele é bonito e tal. Só se tiver cárie nos dentes de trás. Aí tá perigando, hein? Quer ver aquele bafo de jiboia, né? Tem que fazer canal e tal. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre a transferência de Allan Kardec para o Tricolor. Você acha que o atacante acertou em trocar o Palmeiras pelo São Paulo? Sim ou não, Curto e Grosso, Celso? Sim ou não? Posso? Requer... A enquete é sim ou não. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista financeiro, ele acertou. Agora, no Palmeiras, ele era titular absoluto. No São Paulo vai ter que brigar com o Pato. Sim ou é não? Não tenho ainda uma opinião a respeito. Amanhã não pergunto, hein? Acho que ele trocou 6 por meia dúzia. Chico, sim ou não? Não, deveria ficar no Palmeiras. O Palmeiras, ele ajudou a levantar da Série B, fez vários gols, tinha um bom ambiente no Palmeiras, estava começando a ser ídolo da torcida, agora ele vai começar do zero no São Paulo. E só vai poder jogar depois de julho. Quer dizer, depois da Copa. Então quer dizer que vai ficar um tempão parado, vai sumir do mapa. Se tinha alguma, vai ficar pescando, né? Vai fazer o quê? Vai ter um valor maior na conta bancária. E vai ter um valor maior na conta bancária. Quer dizer, é uma bobagem. Eu teria ficado no Palmeiras, mesmo ganhando menos. E eu, sinceramente, não trocaria o Palmeiras na circunstância que está o Allan Kardec. Ele estava se tornando um ídolo. Agora, para o São Paulo começar do zero, disputar a posição mas também não pode ignorar que ele pediu X, baixou para Y, baixou para Z, aí fechou no Z, e aí quando foi assinar, queriam baixar para O. Aí não dá, né, Chico? Mas é que tá, meu cara, às vezes não tem o conforto, a estabilidade, o sossego não tem preço. Não tem preço o sossego. Sossego não tem preço. Às vezes compensa você ganhar menos e jogar num lugar que não te enche um saco, do que se você jogar num lugar onde vai ganhar mais e a cobrança vai ser em cima de você todinha. Já houve o tempo. Eu acho melhor. Já houve o tempo para eu pensar. Acertou de ir para o São Paulo, não foi valorizado como deveria. Muito bem, então você pensa sim. rápido, hein? Celso, sim, Chico, não. E você? A gente quer saber o resultado no final do programa de hoje. Eu acho que não. Pouco depois da coletiva de Carlos Miguel Aidar, o meia palmeirense Valdívia participou de um evento de uma patrocinadora em um shopping da capital. O chileno comentou a saída de Kardec e as declarações do novo mandatário tricolor. Quem nos mostra é Alexandre Silvestre. Além de encarar um goleiro virtual, Valdívia enfrentou também um batalhão de jornalistas. A pergunta, o assunto no momento, a saída de Allan Kardec do Verdão. Acompanhe. Precisa contratar um outro centroavante ou dá para se virar com o que tem aí no time? Bom, semana passada eu tive coletiva lá no CT e falei que precisava recontratar o Wesley, o Kardec e mais jogadores. Fui bem claro e infelizmente o Kardec saiu e a minha opinião segue a mesma, continua sendo a mesma, de que a gente precisa contratar, a gente perdeu um grande jogador. Especula-se que o Walter, o jogador do Fluminense, possa chegar. O que você acha dele? É um bom jogador, jogador rápido, de força. Infelizmente, eu posso só falar das características dele, né, virtudes, porque fiquei sabendo agora por você. Agora, qualquer jogador que chegar no Palmeiras, ele tem que chegar sabendo que
Jogar no Palmeiras é difícil, é muita pressão. O presidente do São Paulo falou que o Palmeiras está se apequenando por toda essa situação do Kardec. O que você tem a dizer para ele? Acho que cada um tem que cuidar o que é seu. O Paulo tem que cuidar o que é do Palmeiras, o presidente do São Paulo tem que cuidar o que é dele. Porque declarações como as dele faz com que a torcida fique muito brava, né? E às vezes pode ter até uma violência contra ele, essas coisas acontecem no futebol. O Valdívia, com esse fracasso da negociação do Kardec, alguns torcedores começaram a desistir do Avante Palestra, do plano de sócio-torcedor. O que você acha dessa postura de alguns torcedores do Palmeiras? Eu sempre ouvi falar que o Palmeiras está acima de tudo. Então acho que a melhor resposta que eu posso passar para eles é que o Palmeiras está acima de tudo. Eles são torcedores do Palmeiras. Daqui a pouco é o Kleina que está fora, é o Paulo Nobre que não vai ser presidente de novo e o Palmeiras vai ficar ali. Então, tudo que for feito para o Palmeiras, eles têm que pensar que é isso mesmo, é para o Palmeiras. Então o Palmeiras está acima de tudo. O Aidar falou hoje que o choro é livre. Você vai fazer o chororô de novo contra o São Paulo? Se eu fizer gol e a gente ganhar, vou pensar. Aí eu vejo depois. A do Palmeiras! E tem chororô! E tem chororô na comemoração de Valdívia! O Valdívia fez um gol no Corinthians uma vez e saiu assim, né? Fazendo assim, né? Chorando, né? Aí depois, passou um tempão, foi no Júlio César, nosso querido Júlio César, né? O famoso braço de jacaré. Aqui, não vai na boca, no braço não vai. O jacaré tem 5 metros, você manda ele pegar um copo d'água em cima de um balcãozinho, o jacaré... Não, cara. 5 metros. Você costuma mandar o jacaré pegar água? Sobreviveu às catástrofes. O meteoro que caiu há 70 milhões de anos, o jacaré não morreu, desgraçado, o jacaré não morreu. A espécie é a mesma, mas ele não pega um copo d'água numa altura de 20 centímetros. É o Júlio César que não vai na bola. Então, mas isso é outro papo. Aí ele fez um gol, aí depois deu uma provocada no Corinthians. Aí depois o Jorge Henrique, meu querido Jorge Henrique, né? Jorge Henrique, que gosta de uma bela noite, né? Ele deu chute no ar, quase mataram o Jorge Henrique. Então é o seguinte, eu acho assim, que o Valdívia, quando foi falar do Allan Kardec, ele levou em consideração a história dele. Então, se você olhar a história do Valdívia com o Palmeiras, é uma história de envolvimento emocional mesmo. O Valdívia se envolveu com o Palmeiras. Então, é verdade que até teve um problema grave de família, foi sequestrado ele, a mulher, sequestro relâmpago, tudo, e ele continuou no Palmeiras. Quer dizer, e está jogando bem, é um dos melhores jogadores do Palmeiras hoje. Então, ele jogou, ele apostou no Palmeiras. E é isso que eu acho que o Allan Kardec devia ter feito, apostado no Palmeiras. Não. Foi apostar naquela, eu tenho uma carreira curta, me chamaram para ir para o São Paulo, eu vou para o São Paulo, fez aquilo que o Celso disse, aproveitou a melhor oferta. E eu acho isso errado, o Valdívia está certo, ele perdeu uma referência, perdeu um companheiro que tinha uma certa técnica lá na frente. Para o Palmeiras, o Allan Kardec vai fazer falta, para o São Paulo, o Allan Kardec pode nem ser titular, então foi uma bobagem. E o Valdívia, agora quem vai chorar é você, Valdívia, ó. Perdeu seu companheiro. Chora, meu filho, chora. Na rampa. Ele foi um verdadeiro colecionador de títulos no Corinthians. Ganhou o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e 4 campeonatos paulistas. Ídolo da Fiel, o pé de anjo, não é pé de gelo, é o pé de anjo Marcelinho Carioca, participou de um evento no Parque São Jorge e com exclusividade revelou ao repórter Alexandre Silvestre um momento vivido com o também eterno ídolo alvinegro Walter Casagrande. Confira. Luzes, câmera, ação! O personagem central dessa produção, realizada no auditório do Parque São Jorge, é Marcelinho Carioca. Primeiro, o Pé de Anjo gravou um documentário sobre o Corinthians que será exibido no exterior, ideia da viúva do Dr. Sócrates.
Depois, o ídolo da Fiel participou de um talk show, de um bate-papo com os torcedores presentes para relembrar 2 conquistas do Alvinegro, ocorridas em 1995. Campeão paulista em cima do arquirrival Palmeiras e da Copa do Brasil, superando o Grêmio. Nós fomos o primeiro clube de São Paulo a conquistar a Copa do Brasil, em 95. E onde nós tivemos um embate, um confronto muito forte com o Grêmio, que tinha um timaço. Então, eu lembro que às vezes, encontrei até com o Luiz Carlos Goiano, que era ele, o Dinho, vinha pegar aí o Souza e o Bernardo defendendo a gente, junto com o Zé Elias, né? E na frente o Viola protegendo também, junto com o Marques, atrás de Célio Silva, dando o porrete ali com o Henrique, as laterais Vitor, André Santos e o Silvinho, e o fantástico de todos, o Ronaldo goleiro, que líder nato, sabe, chegava e cobrava e falava e chamava a responsabilidade, lutava com a diretoria pra gente. Então nós tínhamos uma família maravilhosa. Isso levou a gente para a conquista da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Em seguida, o público foi convidado a tabelar com o Marcelinho. Quando você veio do Rio para jogar no Corinthians, eu fiquei tão orgulhosa que eu até chorei assistindo o jogo. Eu já vinha assistindo o jogo aqui no Pacaembu, seu, que você fez gol do Viola, e foi a maior felicidade da minha vida. Longe dos holofotes, atrás das cortinas, o ex-jogador deixou o passado para escanteio e analisou o pontapé inicial de uma nova era para o Corinthians com a construção do estádio em Itaquera. A gente só jogava na casa dos outros, né? Então as pessoas até brincavam, falavam assim, poxa, vocês... Ou de aluguel. Ou de aluguel, exatamente. Falavam assim, poxa, vocês não têm a mesa para vocês poderem comer. Sempre está na casa do vizinho pedindo comida. E hoje nós temos a nossa casa. Lógico, é Hollywood, né? Então você se acostuma rápido e fácil. Arena Corinthians ou Itaquerão? Pros mano, pros loucos, Itaquerão. Não e pro carioca, Marcelinho? Não, eu acho que Arena Corinthians, mas lá dentro sempre vai ser Itaquerão também. Mas acho que fica mais bonito a Arena Corinthians, porque do jeito que tá Hollywood, é Arena Corinthians. Mas o corintiano não pode ficar fresco também agora, hein, Marcelinho? Pode chamar de Itaquerão, que não ofende. Não pode, de maneira nenhuma. Com a gente não tem essas paradas não, mano. Nós somos do outro lado, nós não somos dali não. Nós somos lá do gueto, mano. O Marcelinho Carioca aproveitou essa noite de muito saudosismo para fazer uma revelação exclusiva à TV Gazeta. Na época, ele jogava pelo Flamengo. Eu lembro, eu era novo no Flamengo e uma festa na Itália. Acabou o jogo, nem festa na Itália. A gente estava no hotel e eu e Marquinhos, a gente curioso e tudo, e a gente querendo saber o que estava acontecendo no outro quarto. Um quarto que tinha música, fumaça e tudo que é jeito. E a gente curioso, daqui a pouco colocando a cabeça assim, aí lá, batia na porta, voltava escondido. A gente ia achando que era beldade e tudo, e nada, daqui a pouco saiu Casa Grande lá dentro. Saiu o Casão, aí me viu escondido, aí tranquei a porta, ele bate na porta. Ele falou, Marcelinho, abre aí. E eu com medo, falei, Marquinhos, não abre. Abre aí, rapaz. Aí nós abrimos, ele falou, o que vocês querem saber? O que vocês querem ver? Aí eu falei, não, vocês foram lá bater na porta, eu vi. Ele falou, vem cá então. Aí ele pegou na minha mão, pegou no Marquinhos e levou. E quando abriu a porta, fumaça de tudo que é jeito. Enfim, várias coisas que eu vi ali. Só que a atitude dele, ele falou assim, ó, eu vejo vocês treinando, eu vejo vocês se aplicando e eu sei que vocês vão ser grandes jogadores de futebol. Mas para ser grande atleta profissional de futebol, vocês não podem usufruir dessas coisas aqui. Eu nunca falei isso, mas quando perguntou do Casa Grande, veio na minha cabeça. E eu fiquei meio que assustado e tudo, e depois eu fui entender aquela dificuldade que ele passou, né, com drogas e tudo, eu fui entender já isso lá atrás, em 93, porque ele passou muitos anos na Itália. Depois, no outro dia, a gente acordou meio que assustado no café e nós fomos agradecer ele. Eu dei um abraço nele, um beijo gostoso nele e falei, Casão, o que você está me falando, meu pai sempre me falou, mas eu nunca tinha visto o que eu vi. Ele falou, então vocês nunca mais vão ver nada. Vocês nunca mais vão pegar esse caminho, porque esse caminho aqui é caminho de morte, é caminho de destruição. Eu quero que vocês vão para o caminho da vida e do sucesso. E eu achei aquela atitude dele fantástica.
Grande Marcelinho Carioca, foi bom você ter revelado essa tua passagem com o Casagrande, porque todo mundo sabe que o Casagrande era usuário primeiro começou, como todo mundo, né, bebendo uma cervejinha. Depois passou a fumar maconha, depois passou a cheirar cocaína. E agora, antes dele passar por esse tratamento e vencer, né, deixar de usar droga, ele estava partindo para heroína. Né? Então você vê que como a coisa foi crescendo e ficou maior que ele. E eu sei que eu estou falando, porque eu tenho um filho internado, vocês sabem disso, ainda está internado se tratando, ele usava crack, não está usando mais. E está sendo difícil a superação disso, que há recaídas, aquela coisa toda, como houve com o Casagrande. O Casagrande ficou 1 ano internado numa clínica, né? Numa clínica normal, comum, uma clínica médica. O meu filho não, está internado numa clínica evangélica em Três Lagoas. Mas é muito bom esses exemplos, o Marcelinho falar, eu falar aqui, porque a gente fala, dá a impressão que não vai acontecer com você, não vai acontecer com o seu filho, não vai acontecer com ninguém, mas acontece, gente. Acontece. E o pior é que quando acontece, você fica mais perdido que segue tiroteio. Porque você fala, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer com esse moleque aí que... Pô, o cara pode ter 40 anos, mas para você vai ser moleque a vida inteira. E o que eu vou fazer com essa pessoa? Então aí você para, você pensa, aí você toma uma atitude. Mas essa que o Marcelinho falou do Casagrande, o Casagrande sabia que estava errado e pediu para eles não fazerem mais. Quer dizer, o Marcelinho, com o juízo que tem, não fez. Mas e os outros que fizeram, né? Não precisa falar. Tem outros jogadores do Corinthians da época deles que, né, a gente sabe. Então, é isso. Parabéns ao Marcelinho Carioca e estamos juntos aí no combate às drogas. Grande abraço para o Casagrande, hoje é um outro homem e conta sempre com a gente quando for combate às drogas. Futebol. A segunda-feira foi de emoção em Barcelona. Jogadores e funcionários do Barça, amigos e familiares de Tito Vilanova prestaram as últimas homenagens ao técnico falecido. Nesta segunda-feira, a famosa Catedral de Barcelona foi palco de uma missa em homenagem ao ex-técnico Tito Vilanova. Lutando contra um câncer na glândula parótida desde o final de 2011, Tito faleceu na última sexta-feira. Milhares de pessoas tentaram acompanhar de perto a cerimônia, tanto que a capacidade da catedral teve que ser ampliada para 1.500 pessoas. Mesmo assim, muita gente ficou do lado de fora. Até torcedores do rival Real Madrid fizeram questão de prestar uma última homenagem. Os jogadores do Barcelona chegaram todos juntos e acompanharam com bastante emoção a missa celebrada pelo cardeal Luís Martínez Sistache. O corpo de Tito Vilanova foi cremado e coube ao filho, Adrià, carregar a urna até o altar. A cerimônia foi encerrada com um discurso comovente feito pela filha Carlota. Als vostres pares, els millors. Als vostres nens, Adrià e Carlota. A UEFA já divulgou que nas partidas de hoje e amanhã, pelas semifinais da Champions League, também acontecerão homenagens ao ex-treinador. Muito bem, você pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazeEsportiva. Lá você conversa com a gente, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no Gazeta Esportiva e ainda conhece os bastidores do nosso trabalho no programa. O endereço é twitter.com/GazEsportiva. Ontem nós falamos do caso do proprietário do Los Angeles Clippers, Donald Sterling, que foi flagrado fazendo declarações racistas, o que gerou uma grande comoção na NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos. Hoje, ele foi punido pela entidade. A NBA não aliviou para o mandatário dos Clippers. A punição foi anunciada pelo comissário Adam Silver. Donald Sterling foi banido para sempre da NBA e também de ter alguma associação com a franquia Clippers. Isso significa que ele não pode comparecer nunca mais na vida dele a uma partida, a um treinamento, a um ginásio ou participar de negociação envolvendo o Los Angeles Clippers. Ele também não poderá participar de encontros de donos de franquias e foi multado com o valor máximo previsto no regulamento da NBA de $2,5 milhões. Doeu, hein, no bolso? É dinheiro, hein, meu? Eita! Além disso, o comissário da NBA avisou que a entidade irá pedir que o governo faça pressão para que a franquia seja vendida por Donald Sterling. Ai, nossa, que punição severa e injusta, né, Sérgio? Quem não tem que falar tem que ficar quieto, né? Quer dizer, a pessoa fica falando um monte de asneiras
entendeu? Absurdas, acho que já foi muito pouco. Eu acho que ele deveria ser preso. Essa é a verdade. Deveria ser preso pela conduta que ele teve. Imagina se ele fizesse o que fizeram com o Daniel Alves, jogaram uma banana pro Daniel Alves. O que aconteceria com aquele cara lá nos Estados Unidos que joga banana? Nossa. O cara iam armar uma cadeira elétrica em público e iam queimar o cara na cadeira elétrica. Ia torrar o cara na cadeira elétrica. Eu acho que está certo, tem que fazer isso mesmo, para esses caras largarem a mão de Zé Mané e ver que cor de pele, credo, religião, sabe, cultura, isso tudo é bobagem, o que importa é o ser humano. Essa que é a grande verdade. Bom, agora uma péssima notícia para os amantes do vôlei. A equipe feminina do Campinas A1000 decidiu fechar as portas. A informação foi confirmada através de um comunicado da empresa patrocinadora, alegando que a decisão foi tomada em função do reposicionamento de estratégia de marketing. Sendo assim, jogadoras como as campeãs olímpicas Natália, Tandara e Valesca podem ficar sem clube. A esperança para o Campinas é conseguir um novo patrocinador para dar continuidade ao projeto que durou 2 anos. A equipe terminou a Superliga em 4º lugar. É bom dizer o seguinte, hein, Michele? Estamos a 1 ano das Olimpíadas, tá? Olha aí. E tem gente fechando empresa que banca vôlei, tá? Olha a crise que vai dar nas Olimpíadas. A Copa do Mundo será disputada em 12 cidades de 12 estados brasileiros espalhados de norte a sul do país. Mas você sabia que um estado em especial será a casa de quase metade dos times que vêm ao Brasil? É o que você descobrirá na série de reportagens São Paulo na Copa. Acompanhe. A Copa do Mundo está chegando. Além da responsabilidade de abrir o maior evento esportivo do planeta, o estado de São Paulo vai receber ao todo 15 das 32 seleções que vão disputar o Mundial. A maior economia do país possui estrutura suficiente para recepcionar esse alto número de países. Na capital paulista, o CT do São Paulo foi escolhido pela seleção dos Estados Unidos. O time de Jürgen Klinsmann já esteve por aqui. O principal astro da seleção norte-americana deixou sua marca. A segurança será reforçada em toda a cidade. A Polícia Militar realizou diversos testes com helicópteros, esquadrão antibombas e contaminação química. Nós estamos aqui para congregar todos os órgãos da Polícia Militar que estarão atuando na Copa, todos, Corpo de Bombeiros, Grupamento Aéreo, o Choque, Esquadrão de Bombas e o próprio policiamento da Copa, para verificar se todos estão engrenados nas suas ações, verificar os erros e os acertos e corrigir esses erros para uma atuação efetiva durante a Copa. Além dos americanos que ficarão na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, a seleção do Irã escolheu as instalações do Corinthians para treinar durante a Copa. Um centro de treinamento dos mais modernos do país. O hotel ficará à disposição dos iranianos, com 36 quartos, 72 funcionários, área de lazer, além de um complexo de fisioterapia, academia, salão de jogos. Um luxo só para o time do português Carlos Queiroz. Bem pertinho dali, próximo ao aeroporto de Guarulhos, o hotel que o Irã vai ficar é espetacular. 5 estrelas com entrada imponente. Hall de fazer inveja. Quartos completos, academia e funcionários bem treinados. Devido ao know-how que o hotel já tem de receber tantas seleções, inclusive a seleção brasileira, para a gente acaba sendo uma coisa corriqueira, né? O know-how a gente já tem há bastante tempo, então para a gente é um evento importante, mas também ao mesmo tempo que deixa o pessoal calmo aí. Normalmente esses países, né, quando se hospedam, outros times de outros países já se hospedaram conosco e normalmente as nutricionistas pedem sim alguns elementos do Brasil, alguns produtos que eles conheçam, né, e que nós temos coisas muito boas, frutas principalmente, que eles
gostam de colocar no cardápio, né? Então, sempre se mistura um pouco dos elementos do Brasil com o país deles, né? Se for necessário, o hotel também sugere um prato especial. Nós sugerimos o ragu de ossobuco, feito com a massa tagliatelle, né? Que ela compõe dois elementos, que é a proteína, né? E o carboidrato, que é muito importante para os atletas, né? Quando estão em treino aí para os jogos. E por falar em ingrediente especial, na semana que vem, vamos conhecer o bacalhau do Zé Português, principal ingrediente do sanduíche, chamado Cristiano Ronaldo. Eu provei. É sensacional. Viajaremos até Campinas, que vai receber as seleções de Portugal e Nigéria. Hora de falar do Corinthians, que amanhã enfrenta o Nacional de Manaus no jogo de ida pela segunda fase da Copa do Brasil. Em clima de muita festa, os jogadores do Timão desembarcaram ontem na capital do Amazonas. O técnico Mano Menezes comandou um trabalho tático nesta tarde e pode fazer mudanças na equipe. O lateral esquerdo Wendel, o volante Bruno Henrique e o atacante Luciano treinaram no time titular nos lugares de Fábio Santos, Guilherme e Romarinho. A partida vai servir também para mais um teste na Arena da Amazônia, que vai receber 4 jogos na Copa do Mundo. Se vencer o jogo por 2 ou mais gols de diferença, o Timão elimina o jogo de volta. Celso e Chico, vocês acham que o Corinthians vai encontrar dificuldades para vencer o Nacional? Não, né? Teoricamente tem tudo para voltar de lá classificado e abrir os 2 gols que são necessários para a classificação antecipada. Faz tempo que futebol não tem mais inocente, né? Então, eu prefiro esperar o jogo. Agora, que recepção calorosa para o Corinthians em Manaus, né? Que legal, né? Gente pra caramba lá recebendo o Corinthians. E recebendo calorosamente. Tiveram que passar no corredor polonês ali e você vê que o pessoal não tem maldade nenhuma. Tá gente com tablet na mão filmando. Ainda bem, porque se tivesse, tava Olha o Cássio lá. O Cássio parece o Príncipe Valente, né? Príncipe Valente misturado com Frankenstein. Aí deu o Cássio. Esse é o Bruno Henrique e os seguranças levaram a turma numa boa. Então, isso que é legal. Manaus merece o estádio que construíram? Merece. Mas só que não tem time lá em Manaus para jogar naquele estádio. Tem que o Corinthians. E Manaus fica 5 horas daqui, né? É. De avião. Quer dizer, é longe pra caramba. Sei lá o que vai acontecer depois da Copa. Voltamos a falar do Palmeiras. Daqui a pouco tem uma notícia quente do Palmeiras. Olha, não foi só o Valdívia que se manifestou sobre a negociação do Allan Kardec e as declarações dos presidentes do Verdão e do Tricolor. O capitão e goleiro Fernando Praz, escalado para conversar com a imprensa hoje, foi mais um a comentar o assunto. O goleiro Fernando Praz está acostumado a fazer grandes defesas. Ultimamente, vem se especializando em outra função, a de bombeiro para apagar incêndios. Por ser um jogador mais experiente, mais vivido, ter passado por mais situações como essas ou parecidas com essa, sabe lidar melhor com a situação. Um momento que tem que cuidar muito as palavras a serem usadas, porque às vezes uma vírgula, uma palavra colocada num lugar diferente da frase já dá uma margem para uma interpretação totalmente errada. E muitas vezes acontece isso. A pessoa dá uma entrevista longa, como eu estou dando aqui, e se tira uma frase, ou 2 ou 3 palavras, de uma entrevista de meia hora, e se dá uma conotação totalmente diferente. Então, por isso que a gente tenta ser o mais claro possível. E olha que o goleirão acertou na mosca. Uma simples faísca pode causar uma verdadeira explosão entre Palmeiras e São Paulo. Com certeza. Tem um acirramento dos ânimos e pode acontecer alguma coisa em relação à torcida, né? Muito mais pelas declarações que vão de encontro à história do clube, à tradição, à grandeza do clube, né? Declarações ao procedimento adotado por determinadas pessoas que comandam hoje o clube é uma situação. Agora, tu atacar a história e levar para o lado da tradição do clube, aí o torcedor, eu acho que aflora mais, o torcedor fica mais chateado, e aí, por esse lado, pode ser uma situação meio perigosa que tem que se tomar cuidado. Fernando Praz foi citado na polêmica entrevista concedida pelo presidente Carlos Miguel Aidar sobre um possível interesse futuro na substituição de Rogério Ceni. O goleiro palmeirense preferiu não entrar nessa bola dividida. Cara, isso eu acho que faz mais parte do
discussão que está acontecendo agora, dessa batalha que está tendo entre os dois clubes por causa da contratação do Kardec. Eu não levaria a sério isso, até porque eu sou jogador do Palmeiras, tenho contrato com o Palmeiras por mais um ano e, com toda a sinceridade do mundo, eu não me vejo e não tenho a pretensão, com a idade que eu tô, claro que vou jogar muito mais tempo ainda, mas pelo meu planejamento de carreira, não me vejo jogando em outro clube, a princípio pela minha vontade. Pela minha vontade, seria muito difícil eu sair do Palmeiras hoje. E atenção, uma última notícia, o Palmeiras divulgou uma nota oficial que diz o seguinte: em nome da Sociedade Esportiva Palmeiras e dos seus 16 milhões de torcedores, venho a público lamentar e repudiar a postura arrogante do presidente do São Paulo Futebol Clube, Carlos Miguel Aidar, ao tentar diminuir o nosso alviverde. As afirmações em relação ao Palmeiras e que o São Paulo Futebol Clube desperta ciúmes dos co-irmãos ratificam a conhecida e repetida conduta de suas diretorias em relação aos demais clubes. Esquece o infeliz dirigente que, no passado, para não fechar as portas, seu time já foi ajudado financeiramente por várias torcidas, inclusive a nossa. Jamais aceitaremos que alguém ouse se dirigir à nossa Sociedade Esportiva Palmeiras de tal forma e, portanto, rompemos qualquer relação política com o São Paulo enquanto o senhor Aidar estiver à frente da entidade. O presidente do São Paulo Futebol Clube não tem ideia do tamanho do Palmeiras. Ele, como presidente de uma agremiação que também é muito grande, deveria saber. Infelizmente, a arrogância causa miopia. Paulo Nobre, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, você quer falar? Pode falar primeiro, Chico. Gentil. Eu acho o seguinte, eu acho que o Paulo Nobre acabou passando o atestado, né, de incompetência com esse tipo de protesto, né? Porque aí ele admitiu mesmo que o Palmeiras está se apequenando e que o Carlos Miguel tem razão. É isso que eu acho que não deveria acontecer, porque quem errou nessa contratação de quem perdeu o Allan Kardec foi o Palmeiras. Não foi o São Paulo que atravessou o negócio. Agora, o Carlos Miguel Aidar disse isso de uma forma um pouco mais dura, um pouco mais real, mais cruel, mas ressaltou que, de fato, a diretoria do São Paulo trabalhou mal. Então, eu acho que não era para ter dado isso não é motivo para se romper relações com o clube. Eu acho que foi uma bobagem essa carta do Paulo Nobre agora, nessa altura do campeonato. Eu penso diferente, Chico. Eu acho que o Paulo Nobre até errou na relação com o Allan Kardec, mas o Carlos Miguel Aidar exagerou ao se referir ao Palmeiras hoje. Realmente ele foi mais uma vez deselegante e acho que justificável a postura do presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o atacante Allan Kardec acertou em trocar o Palmeiras pelo São Paulo? Sim, 58% dos votos. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente está de volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta e amanhã tem Super Esporte ao meio-dia, hein? Boa noite, tchau. Bom, nós nos vemos daqui a pouquinho novamente no Jornal da Gazeta. Até já. É verdade. Agora você vê a briga que houve entre o Corinthians e o São Paulo, entre o André Sanches e o Juvenal Juvencio, quem saiu perdendo foi o São Paulo, que perdeu a Copa. O que será que vai acontecer agora nessa nova briga Palmeiras e São Paulo? Tchau.